Agora, então, o que vem a ser um medicamento, né? Aquilo que a gente chama de medicamento. Tá? Vamos falar um pouquinho sobre formas farmacêuticas também e apresentação, tá? Olha, essa definição que eu coloquei aqui é uma definição legal, tá? Tirada da RDC 139, da Anvisa. Eu não vou ficar lendo ela toda aqui, mas uma coisa importante é o seguinte, a gente sempre pensa no medicamento como curativo, né? Mas, na verdade, o medicamento ele é um produto farmacêutico que ele tem função ou profilática, ou curativa, ou paliativa, ou também para fins de diagnóstico, né? Aqueles contrastes radiológicos, eles podem ser considerados medicamentos também, ok? O interessante de notar é que, assim, nenhuma pessoa consome um fármaco, né? A gente não toma fármacos, a gente sempre faz uso do produto farmacêutico que contém o fármaco, que é o medicamento, ok? Então, o fármaco, o princípio ativo, ele está sempre associado com outras substâncias que a gente chama de adjuvantes farmacotécnicos que compõem o medicamento, ok? Bom, uma maneira muito comum da gente classificar os medicamentos é conforme as formas farmacêuticas, né? Ou seja, a aparência do medicamento. Eu não estou me referindo à aparência da embalagem, mas sim à forma farmacêutica em si, ou seja, o conteúdo dessas embalagens, ok? A gente divide as formas farmacêuticas conforme a consistência dela, tá? Então, elas são sólidas, semissólidas ou líquidas. Entre as formas farmacêuticas sólidas mais comuns, né, tem outras, tal, mas as mais comuns são o comprimido, que nada mais é do que uma mistura de pós, e aí o fármaco está lá dentro, né? Que ele passa por um processo de compressão dentro de uma matriz, né? E aí você vai ter um pó compactado que vai formar o comprimido, ok? Então, o comprimido nada mais é do que um pó que foi bem compactado. As cápsulas, né? As cápsulas, na verdade, é como se você tivesse não. Ela é um invólucro de gelatina, né? A mais comum hoje que a gente conhece, clássica, é aquela gelatina dura, né? Que você consegue abrir em duas partes, tá? E lá dentro você coloca o fármaco e os adjuvantes lá, tá? Então, normalmente é a gelatina que compõe aquilo ali na cápsula, tá? E às vezes a gente usa o pó, né? Que é, ou seja, nem ele revestido dentro da cápsula, nem compactado no comprimido, ok? O pó, hoje em dia, é muito comum a gente usar ele na forma de sachê, né? Em saquinhos de dose individual, mas você pode ter eles em potes também, ok? As formas farmacêuticas semissólidas, elas são aquelas pastosas, tá? Então, elas compreendem as pomadas, os cremes, os géis e as pastas. Eu vou falar com um pouquinho mais de detalhe, porque parece igual, mas as formas semissólidas, elas são diferentes, e eu vou falar um pouquinho mais sobre elas em detalhe no próximo slide aqui, na próxima tela. Tá? E as formas líquidas, elas são basicamente de dois tipos. O fármaco e os adjuvantes estão todos dissolvidos na água, né? Então a gente tem as chamadas soluções em gotas, né? Soluções orais, o xarope é uma solução, tá? E a gente tem as chamadas suspensões. Nas suspensões, o que acontece? O fármaco, ou mais alguns dos adjuvantes, eles não estão dissolvidos, eles estão suspensos na água, né? Então, com o tempo, eles podem precipitar, e aí por isso que vem aquelas inscrições, agite antes de usar, né? Quando você vai usar uma suspensão, ok? Bom, e conforme eu falei das formas farmacêuticas semissólidas, é importante a gente distinguir algumas diferenças importantes entre elas, tá? Aquilo que a gente chama de pomada, na verdade, ela é formada por uma base que ela é bem oleosa, né? Bem pesada, assim, ao toque, você coloca sensação gordurosa na pele, assim, tá? O fármaco ali dentro, ele está insolúvel, ou seja, ele está ali sem dissolver naquela base, tá? E é por isso que a aparência e a textura da pomada, ela é uma aparência opaca e granulosa, né? Porque o fármaco não está solúvel ali e como ele tem uma sensação arenosinha no toque ali, tá? A pasta, ela tem uma base que ela é aquosa, ou seja, ela tem uma mistura de água com algum polímero, né, que vai espessar isso daí, tá? E o fármaco, ele está insolúvel ali dentro também, tá?
Então, você tem essa aparência opaca, granulosa, porque o fármaco está insolúvel, mas o toque é completamente diferente da pomada. Ele é um toque bem úmido, não é aquela coisa oleosa que deixa a pele gordurosa, ok? Os géis, eles têm uma base aquosa também, assim como a pasta, só que a diferença é que no gel, o fármaco está solúvel, né? Então, quando você olha um gel, você consegue enxergar ele através da luz, assim. Tá? Ele é translúcido, né? Porque o fármaco está solúvel, às vezes até transparente totalmente, ok? O creme, por outro lado, já é uma mistura de uma fase aquosa e uma fase oleosa. Então, ele tem um caráter graxo ou gorduroso e um caráter aquoso, dependendo do que você... da porcentagem de água ou de fase oleosa que você tiver ali, tá? O que mantém, o que gera a homogeneidade da fase oleosa, da fase aquosa, fazendo com que fique uma fase única, é uma substância que a gente chama de emulsificante, que na verdade é uma substância tensoativa, né? Que ela vai fazer com que se formem uma aparência, pelo menos macroscopicamente, de que você tem uma fase só. Tá? No creme, o fármaco está solúvel ou na fase oleosa ou na fase aquosa, dependendo da solubilidade do fármaco. Tá? E ele também tem uma textura lisa, né? Então, toda vez que você tem o fármaco solúvel na base, a textura é lisa. Ok? Bom, e com relação à apresentação, o que vem a ser uma apresentação farmacêutica? A apresentação do produto nada mais é do que a indicação da forma farmacêutica, da concentração ou da dose do fármaco, né? Então, por exemplo, se for uma forma farmacêutica sólida, você fala em dose, né? Que é, por exemplo, comprimidos de dipirona 500 miligramas, tá? 500 miligramas. Se for uma forma semissólida ou líquida, a gente costuma usar o termo concentração, né? Então, é miligramas por ml, miligramas por 5 ml, ou porcentagem, tá? Que na verdade é gramas por 100 gramas ou gramas por 100 ml. E na apresentação também é dita qual é a quantidade contida na embalagem, tá? Então aqui, ó, exemplo da apresentação do amoxil, né? O amoxil é o nome comercial de um comprimido de amoxicilina, dos comprimidos das cápsulas, desculpa, de amoxicilina, que são antibióticas, tá? Então, você tem apresentações que são embalagens que contêm 15, 21 ou 30 unidades de cápsulas de amoxicilina. Essa outra aqui, ó, é o Cataflam, né, que é uma suspensão, nesse caso, de clofenaco resinato, é uma suspensão de uso oral, 15 miligramas por ml. Tá? Embalagem contendo 20 ml de suspensão oral gotas. Ok? Então, isso é a apresentação, né? É a combinação da forma farmacêutica com sua dose ou concentração e o número de unidades que você vai ter aí na embalagem.